Olá pessoal, meu nono ano, meu querido nono ano, professor Ricardo, professor de História, sejam todos bem-vindos. Mais uma aula de História, hoje é quinta-feira, 29 de julho de 2021. Sejam todos bem-vindos. Hoje não foi possível nossa aula ao vivo, mas o vídeo está aqui para que a gente possa discutir, falar um pouquinho sobre o nosso conteúdo que estamos estudando, né? Na aula de hoje vamos dar continuidade falando sobre o governo Getúlio Vargas, né? Vargas, olha a foto de Vargas, olha o retrato de Vargas aqui, esse cabra aqui que é Getúlio Vargas, certo? Meus amores, prestai-vos atenção. Nas últimas aulas a gente vem falando sobre o governo dele, né? E a gente já falou, tá com 15 dias hoje que a gente falou na primeira aula sobre a questão da Revolução de 30, como é que se deu o processo da chegada de Vargas ao poder. Depois falamos, quinta-feira passada, sobre o governo provisório de Vargas. E na aula de hoje vamos falar sobre o governo constitucional de Vargas. Esse período em que ele governa por 3 anos, né, de forma constitucional, dentro da legalidade da Constituição que ele mesmo elaborou. Tá certo? Então, preste atenção. Eu vou pedir para vocês dar a pausa agora no vídeo, copiar o exercício. Também vou mandar o exercício lá no grupo. Então, se você já copiou, beleza. Mas olha a pausa no vídeo, copia. Voltou aqui para o exercício. Vamos aqui para o exercício então. 2 questõezinhas básicas, a básica bem básica. Olha só. Primeira pergunta, todo exercício estou colocando para você gravar. Você tem que sair do nono ano sabendo quais são as fases do governo de Vargas. Pelo amor de Deus. Não saia do nono ano sem saber quais são os períodos de governo de Vargas. A primeira etapa, o chamado governo provisório, que acontece de 1930 até 1934. Em seguida, o governo constitucional, que vai de 34 até 1937. E, por fim, o governo do Estado Novo, que começa de 1937 até 1945. E agora, nós vamos falar sobre a segunda questão, que diz aí: dentro do governo constitucional, de 1934 até 1937, apresente. Então vamos discutir um pouquinho sobre cada letrinha dessa, tá certo? A letra A, vamos falar sobre as eleições de 1933. As eleições de 1933 foram realizadas eleições para, como não sei se vocês lembram que eu falei na aula passada, que as pessoas começaram a cobrar de Vargas uma nova Constituição, não é isto? E aí Vargas elabora uma nova Constituição. E nessa Constituição ele dizia que as eleições deveriam ser indiretas. A primeira eleição seria indireta, as outras seriam diretas, que não é besta, né? Para poder passar mais tempo. Então, essa eleição 33 seria uma eleição indireta. E aí, ele aprova essa eleição indireta. Em 33 ele faz uma Assembleia Constituinte, ele chama os deputados para poder escrever uma Constituição. E aí, nessa eleição, Vargas foi eleito para mais 4 anos de mandato, de forma de uma eleição indireta, certo? Então, as eleições de 33 foram para montar uma base de deputados que apoiasse o governo Vargas e assim ele pudesse aprovar eleições indiretas para poder passar mais 4 anos governando, porque ele não era besta, né? Então, essa é a resposta da letra A. A letra B está perguntando sobre a nova Constituição de 1934. E essa Constituição de 1934, ela foi outorgada, essa é uma nova Constituição, e aí, nessa nova Constituição, algumas coisas veio de diferente, e a principal mudança que aconteceu, que a gente pode trazer, é a conquista do voto feminino. A mulher até então não votava, e a partir de agora, ela começa a votar. Então, essa nova Constituição de Vargas trazia eleições indireta, aquela primeira, e a subsequente de forma direta. E a participação do voto e da mulher na política. Tá ok? Aí, começa a ter conflitos durante esse governo constitucional. E vai surgir 2 forças políticas no Brasil. Quais são elas?
a ANL e AIB. ANL e AIB. A ANL era a Ação Nacional Libertadora, certo? A ANL significa a Ação Nacional Libertadora. E a AIB significa a letra D, Ação Integralista Brasileira. Ação Integralista Brasileira, certo? A ANL, ela era contrária ao governo de Vargas, ela fazia oposição, ela não gostava, ela era contra o governo de Vargas. Já a AIB, ela era simpática ao governo de Vargas, tida como fascista, tida como uma ideologia fascista com as ideias lá de Benito Mussolini da Itália, tá certo? Então a ANL, a Ação Nacional Libertadora, ela era contra Vargas, e a AIB era a favor de Vargas, a Ação Integralista Brasileira, ok? Aí a ANL, por ser contrária a Vargas, tentou fazer a intentona comunista. O que era a intentona comunista? Eram manifestos, eram manifestações, eram publicações, eram formas de tentar derrubar o governo Vargas, certo? Eram formas de dizer que o governo Vargas não era um governo decente, não era um governo interessante, não era um governo que atendia aos interesses dos trabalhadores. E aí a ANL foi muitas das vezes rechaçada no governo Vargas por esse motivo, por ter essa linhagem contrária ao governo dele. Então a intentona comunista é uma ideia, uma forma de levante contra o governo Vargas, para que pudesse frear algumas coisas do governo Vargas. E aí, em 1937, Vargas, percebendo que teria que se aproximar das eleições diretas que ele fez na Constituição de 34, o que é que ele pensa? Rapaz, eu vou perder o poder. Então, eu vou inventar um negócio aqui. E aí ele forjou um chamado Plano Coren. Plano Coren. Esse plano divide opiniões, mas na maioria dos historiadores acreditam que foi um plano forjado. Não existiu nada disso. Esse plano Coren era o que é que ele dizia? Getúlio Vargas vai usar esse plano Coren de 1937. Getúlio Vargas vai usar esse plano Coren para poder usar como justificativa para poder ficar mais tempo no poder, né? Com a justificativa de que havia um risco de uma suposta implantação do socialismo no Brasil. O plano Coren, Vargas cancelou as eleições de 38 e fechou o Congresso. E aí inicia mais uma fase do novo governo dele, que é a chamada o Estado Novo. Então Vargas usa esse artifício do plano Coren para poder fechar o Congresso e lançar o Estado Novo. Então isso foi o plano Coren, beleza? Bom, meus amores, espero que vocês tenham entendido. Se não entendeu, volta o vídeo novamente e aí vocês respondem a atividade por esse monte de explicação que eu dei aqui a vocês, beleza? Um abraço a todos, uma boa quinta-feira e até a nossa próxima aula, se Deus quiser. Grande dia!